Fala, turma! Tudo bem com vocês? Como eu recebi muitos pedidos para gravar esse vídeo, hoje então resolvi colocá-lo em prática, que é para falar sobre o meu carro em específico, que é o Hyundai Elantra de quinta geração, que contempla os anos modelos de 2011 até 2016. Essa geração é chamada de MD pela Hyundai. Por isso vocês podem encontrar na internet a nomenclatura Elantra MD ou Avant MD, que é como é chamado o Elantra lá na Coreia do Sul. Bom, eu dividi essa avaliação em alguns tópicos, para ficar mais claro, para poder elencar os tópicos mais importantes do carro. E a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a segurança ativa e passiva do Elantra. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, os airbags. O Elantra ele tem 8 bolsas. São airbags frontais, laterais e de cortina, que são chamados side bags e window bags. Partindo agora para a questão dos cintos de segurança. São cintos de segurança com limitador de carga e pré-tensionador. Podemos falar também sobre o top tether, que é o gancho de fixação para cadeira infantil, é o gancho de fixação superior para cadeira infantil. É muito bom também. E agora também vamos falar sobre a questão da sopa de letrinhas que esse carro tem. Você já deve imaginar. Freios ABS, que é o sistema anti-bloqueio das rodas. Ele tem também o EBD, que é a distribuição eletrônica de frenagem entre os eixos de acordo com a carga. Tem o BAS, que é o que multiplica a força de frenagem que você aplica no carro. Temos o VSA, que é um programa eletrônico de estabilidade que contempla diversos itens. Temos o ESP, que é o controle eletrônico de estabilidade. Temos o TCS, que é o controle eletrônico de tração. E por fim temos o CVC, que é uma espécie de vetorização de torque em curvas. E para finalizar essa questão da segurança ativa e passiva, quando a Elantra foi lançado, essa geração aqui, ela foi testada pelo IIHS. O que é o IIHS? É o Instituto de Segurança Rodoviária norte-americano, ou seja, dos Estados Unidos. E essa geração específica do Elantra aqui, ela recebeu a classificação Top Safety Peak Plus, ou seja, a mais alta classificação em segurança para o passageiro. Quem estiver comprando um Elantra dessa geração aqui pode ter certeza de uma coisa: segurança é o ponto alto do carro. O carro tem aços nobres de alta resistência. E para quem não sabe, a curiosidade aqui, a Hyundai ela é a única montadora do mundo que fabrica o próprio aço desde a etapa inicial do processo, que é a compra do minério de ferro, através da sua subsidiária Hyundai Steel. Agora vamos passar para outro tópico, que é motorização e câmbio. Bom, o Elantra dessa geração no Brasil ele foi equipado com dois tipos de câmbio: a caixa A6F22 e a caixa M6C24. A MC6 é uma caixa mecânica de 6 velocidades e ela equipou a versão G982 do Elantra, que era a versão de entrada que foi vendida no Brasil. São moscas brancas, vocês não vão encontrar com tanta facilidade. A caixa mais difundida, claro, é a caixa tradicional epicíclica, A6F22 Shiftronic, de 6 velocidades e com bloqueio do conversor de torque. Isso é sensacional. Depois eu gravo um vídeo explicando o que é esse bloqueio do conversor de torque. Bom, vamos seguindo. Motorização, né? O Elantra foi equipado nessa geração com dois tipos de motores, ambos da mesma família, que é a New Engine. Primeiro, 1,8 litro de 16 válvulas. Ele gera 160 cavalos a 6.500 rotações por minuto e 18,6 metro-quilograma-força de torque a 4.700 giros. O motor 2 litros, que é bicombustível, ao contrário do 1,8 que é monocombustível, ele gera 169 cavalos quando abastecido com gasolina e 178 cavalos quando abastecido com etanol. E o torque máximo pode chegar a 21,7 metro-quilograma-força quando abastecido com etanol. E com gasolina, 20 metro-quilograma-força quando abastecido com gasolina. É bom frisar, porque surge muita dúvida em relação a isso, o motor tem comando por corrente, não utiliza correia dentada. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Essa manutenção e esse perigo vocês não vão ter.
E acredito que a maioria de vocês já devem ter visto em sites automotivos, né, que houve uma norte-americana que tem um Hyundai, tinha, né, na verdade, um Hyundai Elantra exatamente igual a esse, que ela percorreu com o carro 1.600.000 quilômetros sem necessidade de nenhum tipo de intervenção com uma retífica. Por aí vocês já tiram a elevada durabilidade desse conjunto. Fazendo as manutenções corretas, vocês vão ter motor pro resto da vida. E eu posso afirmar para vocês, é um motor de pegada, é um motor forte para a proposta, muito liso, muito liso. Quem tem Elantra sabe, pode levar o giro máximo que ele vai até 6.800 rotações por minuto, portanto, motor muito girador e bastante liso. Não tem morosidade, não é um motor ruidoso, tem uma relação RL sensacional. Motor muito liso mesmo. Bom, passando agora para o próximo tópico aqui, estou com minha colinha aqui para poder não esquecer, porque é tanta coisa para falar. Falando agora sobre tecnologia, conforto e conveniência. Para quem não sabe, a Hyundai ela apostou alto nesse projeto em 2011. Ela tirou tudo que ela tinha em sua prateleira e resolveu utilizar no carro. E olha que a nossa versão brasileira não veio tudo que tem direito com uma versão coreana. Ainda tivemos alguns pênaltis. Mas vamos lá. Bom, pontos altos do carro de tecnologia. Eu vou citar para vocês o Dual CVT. O que seria esse Dual CVT? Ao contrário do Corolla, por exemplo, que usa o Dual VVTi, ou a maioria das outras marcas que usam o Dual VVT, o Dual CVT ele é um comando de válvulas que ele é continuamente variável. Ele não só varia de fase em determinadas situações, como ele varia de fase de forma contínua. E isso ele otimiza o baixo consumo de combustível em rotações baixas, como privilegia potência em torque em médias e altos regimes de rotação. Então assim, é sensacional. É livre de manutenção, tá? Beleza? Falando agora sobre o VIS. O que seria esse VIS? Seria o coletor de admissão variável. Ele varia entre curto e longo o tamanho do coletor para privilegiar torque em baixa e potência em alta de forma linear, forma gradual. Isso é muito bom também, tecnologia. Um motor, como todos sabem, e se não sabem eu vou falar para vocês, é todo confeccionado em alumínio. E nós também temos um diferencial. Como o Elantra é equipado com ar-condicionado digital de 2 zonas, ou seja, cada passageiro frontal determina a sua temperatura, nós temos aqui um compressor chamado de compressor de ar-condicionado CGV, que seria compressor de geometria variável. Ele varia a sua geometria de acordo com a sua necessidade de trabalho, focando na economia de combustível quando necessário e na sua carga total de trabalho quando necessário, sempre quando exigido pelo condutor do veículo ou passageiro. Agora nós vamos falar sobre a EPS. O que seria a EPS? É Sistema de Direção Elétrica Progressiva. Vocês estão vendo, eu estou na rodovia, a direção ela fica bem mais firme, mais rígida quando eu estou na cidade ou quando eu estou manobrando. Quando eu estou manobrando, tem uma leveza incrível, é fantástico. Seguindo aqui, o Elantra é um dos pouquíssimos e raríssimos, se não o único na época, quando foi lançado, sedã médio a ter o banco do motorista com regulagens 100% elétricas, seja de altura, distância, profundidade, inclusive apoio lombar também elétrico. Acredito que tenha sido o único sedã médio da categoria quando foi lançado a ter essa tecnologia. Nós temos câmera de ré. Essa versão, como eu, não tem central multimídia. A câmera de ré é no retrovisor, que inclusive o retrovisor ele é eletrocrômico. Para quem não sabe, retrovisor eletrocrômico é quando eu estou na rodovia à noite, que um veículo que está atrás de mim usa a luz alta de forma constante, o retrovisor ele escurece para compensar esse excesso de luz que está vindo lá de trás, não ofuscando o motorista. Por isso que tem outro nome, né, que chama retrovisor interno anti-ofuscante, mas o nome da tecnologia seria eletrocrômico. Vamos lá, seguindo aqui. Os bancos do carro, não tenho do que me queixar. São bancos confortáveis, com bom apoio lateral e bom apoio para as coxas. O Elantra é equipado com alarme de fábrica perimétrico e volumétrico. Isso quer dizer que se alguém quebrar o vidro ou tentar arrombar a maçaneta, ele vai disparar o alarme, porque ele é por perimétrico e volumétrico. Nós temos também aqui o sensor crepuscular e sensor de chuva. O sensor crepuscular é aquele sensor que acende os faróis automaticamente quando há perca de iluminação externa. Sensor de chuva, sensacional. Nunca utilizei um sensor de chuva tão maravilhoso quanto esse. Ele consegue modular de forma perfeita
o trabalho dos limpadores de acordo com a quantidade de chuva. Tá certo que você também pode fazer aqui a regulagem da intensidade desse sensor ou sensibilidade do sensor. Os retrovisores externos, olha que coisa bacana, os retrovisores externos do Elantra, eles contam com aquecimento. Em dias de chuva, dias mais frios, você pode ter certeza, os retrovisores externos não vão embaçar, porque eles contam com aquecimento. Para-brisa dianteiro conta com desembaçamento automático, isso é maravilhoso. Em dias frios, o para-brisa dianteiro não vai embaçar, porque ele tem um sensor que faz o desembaçamento automático quando necessário. Isso é muito bom. Outra coisa bacana, para quem viaja muito com carro, é que o Elantra, ele tem o step do tipo quinta roda, ou seja, você está viajando, fura o pneu. Você não vai precisar mudar o seu ritmo de viagem, porque o pneu é quinta roda, pneu 100% operacional, exatamente igual às medidas do carro. Nada de pneu temporário, nada de step temporário. O step do Elantra é do tipo quinta roda, podem ficar tranquilos quanto isso. Bom, o painel do carro, vocês já devem saber, ele é todo em soft touch. Particularmente eu não faço questão disso, é firula, até porque ninguém dirige para ficar palpando o painel, mas ajuda, né, no isolamento acústico. Nesse ponto a gente tem que dar o braço a torcer. E uma coisa bem bacana, eu poderia citar também a função 3 setas. Dá um toque na alavanca, o carro dá 3 setas. Para essas rodovias aqui que são duplicadas é muito legal, porque a gente pode trocar de faixa sem aquele desconforto de aciona e desaciona. Não, dá só um toque na alavanca e ele faz a função 3 setas, isso é muito bacana. Vamos passar aqui agora para a próxima parte, certo? Dá só um tempinho aqui para pegar a colinha, porque é muita coisa para falar para vocês. Vamos lá, consumo. Talvez seja o ponto altíssimo do carro. Claro, o consumo que eu vou falar para vocês é dessa versão que eu tenho, equipada com motor 1,8 de 16 válvulas, monocombustível, ou seja, SOBEP gasolina. Vamos lá, consumo urbano. Depende da cidade que eu tô. Tem uma cidade pequena e tem uma cidade capital com um trânsito mais livre. Na cidade pequena, que tem aquele trânsito anda e para, que você não consegue nem andar com velocidades superiores a 30, 40 km por hora, eu consigo em média de 7,6 km por litro. Na outra cidade, que é a capital, que tem um trânsito mais livre, mesmo que por ser uma capital, consegue ter um trânsito mais fluido, eu consigo médias de 10,9 km por litro. Porém, quando eu passo para a rodovia, numa condição como essa que vocês estão vendo aqui, a rodovia mais plana, tranquila, andando dentro dos limites de velocidade, que é 80 km por hora, eu consigo fazer médias entre 18,1 a 19,2 km por litro. Sempre nessas condições que vocês estão vendo aqui, não passando em momento algum dos 80 km por hora e sempre aproveitando o que o carro tem a oferecer, que no caso é o que? O cut-off. Quando eu estiver descendo as serras, as descidas, eu estou usando o cut-off para ajudar na economia de combustível. E agora, por exemplo, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o que é e como utilizar o cut-off do veículo para vocês também utilizarem essa ferramenta para ajudar na economia de combustível. E agora eu vou falar sobre dirigibilidade e desempenho, que seria a convivência com o carro no dia a dia, o desempenho dele, né? O que é que eu acho disso? Bom, eu já vou deixar logo bem explícito para vocês. A suspensão do Elantra é uma suspensão com calibração voltada para a estabilidade. Portanto, é sim uma suspensão mais rígida, mais firme. É um defeito do carro? Não. É um carro que foi concebido para países de primeiro mundo. Se vocês puderem pesquisar aí como são as rodovias e as ruas na Coreia do Sul, é impecável, coisa de primeiro mundo. Não existe palavra buraco, muito menos lombada. Então foi um carro que foi trazido para o Brasil através da importadora da Hyundai Caoa e que não teve a suspensão tropicalizada para o Brasil. No meu caso, qual foi a solução que eu encontrei? Substituir os pneus de perfil 45 por perfil 50. Então eu passei do 215/45 para o 215/50, ambos aro 17. Beleza? Bom, como todo mundo sabe, o Elantra é o sedã médio mais leve do país. Isso ele é recordista nacional. Mais uma vez, isso tudo porque a Hyundai é a única montadora do mundo que fabrica o próprio aço desde a etapa inicial do processo. Então, ela consegue essa expertise de fazer carro leve. Tanto é que o Elantra ele pesa 1.194 quilos. Para vocês terem ideia, se a gente for comparar com o Cruze, por exemplo, volto a dizer, as comparações que eu fizer aqui são com os carros de mesmo ano, 2011 a 2016.
Então é o Cruze 1.8 que eu vou ter que comparar. O Cruze na sua versão topo de linha 1.8 LTZ pesa 1.424 kg. Corolla, se não me falha a memória, são 1.325 kg. Ou seja, todas as versões de topo de linha sempre acima dos 1.300 kg. O Elantra consegue manter os seus 1.194 kg, o que é muito pouco. E isso privilegia baixo consumo de combustível e um excelente desempenho. Por exemplo, a relação peso-potência da versão 2 litros é de 7 kg por cavalo. E dessa versão aqui é de 7,46 kg por cavalo. É uma relação peso-potência sensacional, maravilhosa. Por aí você já tira que o carro tem um desempenho muito bom. E falando também sobre outra coisa que te ajuda na dirigibilidade do carro, porque é a capacidade que o carro tem de cortar o ar na rodovia, que é que a gente chama de CX, ou coeficiente de arrasto aerodinâmico. O Elantra tem um CX de 0,27. Isso é sensacional, isso é brilhante, para falar a verdade. É muito baixo um CX desse. Por isso que o Elantra tem essa facilidade de cortar o ar, porque o seu CX é muito bom. Falando agora sobre a velocidade máxima do carro. A velocidade máxima do carro, que já vi sendo atingida, e tem vídeos no Instagram e no YouTube para vocês verem isso aí, é de 235 km por hora. Essa versão 1,8. Vocês podem pensar no YouTube, no Instagram, que vocês vão ver proprietários atingindo essa velocidade. O carro é um carro que, assim, eu tenho que elogiar muito a questão do equilíbrio dinâmico. Isso é maravilhoso. Para quem tem carro e gosta de utilizar bastante rodovia, sabe a importância do equilíbrio dinâmico. Outra coisa que eu tenho que citar, a rigidez torsional, que é excepcional. Vocês não têm noção do que é a rigidez torsional dessa carroceria. É incrível, é muito sólida, fantástica. A direção do carro, vocês perceberem aqui, ó, é uma direção que não se perde o road feeling. O que seria esse road feeling? É o contato com a rodovia. Ela não é uma direção anestesiada. Ao menor toque aqui, o carro já responde. Então, ou seja, você não perde o road feeling do carro. E outra coisa também que o Elantra tem é um pouco rolling. O que seria esse rolling? Seria a rolagem lateral de carroceria. Ele não tem, é uma coisa muito neutra. Isso denuncia o projeto do carro. É um projeto bem feito, bem construído. Então, nesses quesitos, vocês podem ficar tranquilos. O Elantra é um carro sensacional. Para não ficar um vídeo muito grande, os outros tópicos que seriam manutenção, cuidados e defeitos crônicos, eu vou gravar um segundo vídeo com esses assuntos. Essa parte inicial eu vou dar por encerrada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao carro e quiserem um outro vídeo explicando outro assunto, deixa nos comentários. E se tiver alguma dúvida que querem que eu tire essa dúvida, deixa nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer em responder, viu, galera? Agradeço demais a vocês. Agradeço o like. Peço que quem não deu o like ainda, deixa o like no canal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para vocês fortalecerem o canal. E quem tiver sugestão de vídeo, deixa aí no comentário, grava mais vídeos também. Valeu, galera, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Vamos dar aqui uma retomadazinha para vocês verem aqui.